Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos dar continuidade àquele projeto de criação da nossa primeira API. Em nossa primeira aula, nós chegamos a criar aqui para algumas rotas, não é? Algumas respostas, mas essas respostas eram sempre textos, não é? Bom, na aula de hoje nós vamos criar um model que vai ser uma classe atleta e nós vamos então disponibilizar métodos para recuperar, para criar, para atualizar e para remover atletas, ok? Bom, então no Solution Explorer você deve clicar aqui em New Folder no seu projeto, cria aí a pasta Models e dentro de Models vamos adicionar uma classe que é a classe atleta. Ok. O atleta vai possuir então um long ID, string nome, altura e peso, ok? Bom, aqui em Program eu poderia colocar um app.mapget da rota que eu quero. Posso querer, por exemplo, /API, /atletas, né? E aqui a função que vai tratar a requisição. Só que ao invés de fazer isso, nós vamos fazer uma pequena mudança aqui no nosso projeto. Para isso, nós vamos utilizar um extension method que vamos criar aqui agora. Bom, vou criar aqui no projeto a pasta endpoints. E aqui em endpoints eu vou criar uma classe chamada atleta endpoints. Essa classe ela vai ser uma classe estática, ok? Para que eu vou criar essa classe estática? Porque eu vou querer um método, eu vou querer transferir da classe program, ao invés de eu colocar todo o mapeamento aqui das rotas na classe program, eu vou colocar nesta classe aqui, eu vou chamar isso aqui no program simplesmente, ok? Bom, como nós não temos ainda como acessar uma base de dados, ainda não aprendemos isto neste curso, eu vou criar aqui então uma lista estática, uma coleção estática de objetos do tipo atleta. Então, basicamente, eu vou ter aqui um iList de atleta. Tive que dar o import aqui, então. Vou chamar de objetos. Então, é nesta coleção aqui que eu vou inserir meus objetos, ok? Bom, será necessário, então, criarmos um construtor estático, que é o atleta endpoints aqui. Ou seja, a primeira vez que essa classe for chamada, eu vou querer justamente instanciar a minha lista, ok? Eu posso fazer assim. Então, foi chamado a classe, eu já instanciei a minha lista de objetos.
Fora este construtor estático, nós vamos também ter aqui alguns métodos, né, que tratam o get, o post, o put e o delete. Basicamente, vamos ter aqui o método adicionar atleta endpoints, ele é estático. E o que eu vou receber aqui? Eu vou receber aqui um web application. Esta classe web application é justamente o tipo desta variável app, ok? E eu vou criar um extension method colocando esse this aqui na frente. Para que isso? Para eu poder adicionar os endpoints de atletas desta forma. Eu vou vir aqui, vou dar um app ponto adicionar atleta endpoints. Ok? Isto e isto eu posso excluir, certo? Então, se eu vier a ter outra entidade que eu vou disponibilizar também endpoints para essa outra entidade, basta eu criar uma classe, né, específica para ela, desta mesma forma aqui, e aí eu chamo assim, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui no atleta endpoints? Aqui é onde eu vou registrar tudo, né? Uma forma da gente registrar seria colocar aqui um app.mapget em barra atletas, por exemplo. E aqui, qual o método que eu vou chamar? Eu vou colocar aqui o método get. Vou mandar criar um método get qualquer aqui. Né? Depois eu trato isso daqui, nós vamos mudar esse método. Bom, então, basicamente, eu vou fazer algo deste tipo, né? Todos os meus mapeamentos vão ser feitos aqui. Por exemplo, barra atletas, barra ID. Então, nesta rota aqui, eu vou obter o ID e vou chamar um método getById e assim sucessivamente, ok? Bom, antes de eu colocar todos esses métodos, de eu fazer tudo isso daqui, vamos primeiramente criar os métodos, né? Começando aqui pelo método get, de forma que a gente consiga já chamar esses métodos e fazer isso corretamente depois aqui, ok? Bom, basicamente, o que eu vou criar agora? Eu vou criar um método que retorna um result, tá? Esta classe iResult aqui vai me permitir retornar o status code e os objetos, tá? Então, se eu tiver sucesso numa requisição do tipo get, eu vou poder retornar um status code de sucesso, que seria o código 200, e os objetos retornados, tá? Bom, este método get aqui, neste caso, ele vai ser assim, um private static e result get. E basicamente o que eu vou fazer aqui é retornar o quê? Se objetos, que é o meu vetor de atletas aqui, certo? For diferente de null, bom, ele vai ser, né? Eu vou retornar type de results, ponto, ok, objetos. Senão, eu vou retornar um type de results, ponto, not found. Bom, vamos lá. Basicamente, o método OK da classe type de results,
tá? Ele vai me retornar o conteúdo que eu passei aqui, esses objetos, ele vai serializar isso para JSON, ok? E retornar o status code 200, que significa sucesso, ok? Existem outros métodos, como, por exemplo, o NotFound, tá? Que vai me retornar o status code 404, que significa justamente not found. Então, essa classe TypedResults, ela é uma classe que a Microsoft disponibiliza, que já te facilita a questão do retorno. Você não precisa fazer um retorno manual. Você sabe que o 200, que o OK vai retornar um 200, né? Um status code de 200, que o NotFound já retorna o status code 404, e, inclusive, esses objetos que eu passei aqui, que é uma lista de atleta, eles vão ser serializados em JSON. Isso já vai acontecer, já vai funcionar direitinho. Então, basicamente, o método get está pronto aqui. Vamos testar esse método? Então, .NET Watch Run. Então, no meu Swagger aqui, eu tenho atletas, vou testar, execute, e sucesso na resposta, e não retornou objeto algum, porque eu realmente não tenho nenhum atleta cadastrado até então, ok? Bom, para o método getById, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um método aqui, um getById, e este getById, ele vai receber por parâmetro aqui o ID, certo? Bom, podemos testar, por exemplo, se objetos é null, tá? Apesar do que esse tipo de teste, ele, para o nosso caso aqui, ele não é necessário, tá? A gente sabe que objetos não vai ser null. Isso daqui que eu coloquei de testar o null é mais para poder dar a chance de você ver o método NotFound funcionando, tá? Então vamos lá, vamos fazer assim. Ó. Vamos pegar um objeto aqui, virar de objetos ponto feature default, e aí aqui eu vou passar a função que vai selecionar o objeto. Então, x tal que x.id igual ao id que eu quero. Então, este método aqui me permite, o que ele faz? Ele traz o primeiro ou o valor default para o tipo de dados que está sendo chamado. Neste caso aqui, como ele foi chamado em objetos, né, o tipo de dado vai ser uma lista de atleta, então o objeto que eu estou recebendo aqui é um atleta, tá? Bom, neste caso, para cada atleta, eu estou checando se o ID dele é igual ao ID passado por parâmetro. O primeiro que for, retorna aqui. Se nenhum for, ele vai retornar null, que é o tipo padrão para objetos instanciados a partir, o valor padrão para objetos instanciados a partir de uma classe. Bom, então, se o obj for null, eu posso retornar o que? O typed results.notFound. Senão, eu vou retornar o typed results e o obj, que é o objeto que eu encontrei na base, ok? Então fica assim o método getById. Temos também o método post. O método post, eu vou receber aqui o atleta a ser adicionado por parâmetro.
Bom, eu preciso selecionar um ID, né? Eu preciso adicionar um ID para este atleta. Como nós não temos um banco aqui, neste momento eu vou fazer uma coisa bem simples, que é basicamente colocar aqui que o obj.id vai receber o quê? Eu vou chamar objetos.maxby x.id, ou seja, eu estou pegando o objeto, o maior ID possível, ou se retornar nulo, basicamente eu vou querer o quê? Um new atleta aqui. Por que isso? Basicamente, eu estou retornando o atleta de maior ID por este método. Mas se não tiver nenhum atleta, ele retorna um new atleta. Esse new atleta estaria com ID zerado. O atleta de maior ID, eu vou poder obter o ID dele. Então eu pego o ID que, se a minha lista estiver vazia, vai ser 0, que é o desse new atleta, ou o maior ID existente na minha lista de objetos, e vou somar um aqui. Este vai ser o valor do meu OBJID, ok? Lembrando que isso daqui não é uma solução profissional, é uma primeira API apenas para a gente poder brincar um pouquinho de guardar elementos em uma coleção, tá? Nem é um banco de dados. Bom, então aqui eu vou adicionar objetos.ddobj. Feito isso, objetos. Feito isso, eu posso retornar type de results, ponto, created, e no created nós passamos aqui a rota, então foi criado em atletas barra obj.id, nesta rota aqui, e este é o objeto criado. Além do método post, nós precisamos também de um método put. Como que seria o método put? Muito parecido aqui com post. Só que o put ele precisa receber o ID do atleta, né? E o retorno aqui também vai ser um pouco diferente, certo? Bom, eu não preciso atribuir aqui um ID, tá? Aqui eu vou chamar de obj novo, acho que fica um pouco mais claro o que é para fazer dessa forma, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira situação, eu vou checar se eu tenho um problema de formação, de malformação aqui da minha requisição, checando se o ID que está na rota é diferente do ID do objeto. Então, obj novo.id. Se for, eu vou retornar um type de results.badRequest. Ok? Então, o bad request vai me retornar o status code 400. Bom, então, aqui no método put, nós vamos precisar localizar o objeto na nossa coleção. Então, eu vou aproveitar aqui este código que nós fizemos lá no get por ID, né? Então, peguei este ID aqui, retornei o primeiro objeto da minha coleção que possui esse ID. Se o meu objeto for null, not found, né? Sinal de que eu não encontrei o objeto. Agora, se ele não for null, então o nome dele vai passar a ser o nome do objeto novo. E aí eu tenho aqui altura, e peso. Feito isso,
eu vou retornar typed results.noContent. O noContent ele vai retornar o status code 204, que vai indicar sucesso aqui no put. Fora o put, nós precisamos também do delete, né? Então tá aqui o delete. Eu recebo o ID do atleta que eu vou excluir. Basicamente, pesquiso o atleta. Se esse atleta não existir, eu dou not found. Se não, eu posso dar um objetos.remove do atleta encontrado. Bom, tendo sucesso, retorno no content também. Então agora nós temos todos os métodos. Tendo todos os métodos, nós podemos finalizar o mapeamento, né, das rotas e seus respectivos métodos. Então nós temos aqui o get por ID, eu vou ter o put, que vai ser um map put, vou ter um map post, método post, e mais um map delete, que chama o método delete, ok? Então, get por ID, post, put e delete. Temos todos os métodos aqui. Bom, feito isso, eu já posso Ctrl R. Então, pressionei Ctrl R para dar um refresh. E agora, atualizo aqui, Swagger. Nós temos os métodos get, post, o get por ID, o put e o delete. Vamos testar primeiramente o post. Então, vou retirar o ID. Eu não posto o ID. Vou colocar aqui o nome do primeiro atleta, altura do primeiro atleta e peso. Executei e sucesso. Já me retornou aqui o ID do atleta. Ó. Mais um atleta. Executei. Sucesso. Vamos colocar mais um atleta. Ok. Bom, vamos checar então o nosso get atletas, se está retornando todos os atletas. Sim, estão todos aqui. Get por ID. Vou buscar o atleta de ID 2. Ok. ID 1. Ok. Vou mudar o atleta de ID 1. Passando aqui o ID. Sucesso. Então, se eu consultar o atleta de ID 1 agora,
tá com o nome alterado. Por fim, eu preciso excluir um atleta. Vou excluir o atleta de ID 3. Sucesso. Então, se eu voltar aqui agora, tentar executar, eu excluí o atleta de ID 3. Bom, o que você pode fazer? Você pode agora também simular erros, como aqui no PUT, por exemplo, enviar um ID diferente do ID do objeto. Na hora que você mandar executar, você vai ter um bad request, ok? Então ele retornou o erro conforme deveria retornar mesmo, tá? Pois o ID que eu passei na rota é diferente do ID que eu estou consumindo aqui. E eu estou utilizando o Swagger, é óbvio que você consegue também utilizar diretamente no browser os métodos get aqui. Então, se eu colocar aqui atletas, eu vou ver todos os atletas. Se eu colocar /atletas /1, eu vejo só o atleta com ID 1. /atletas /2, só o atleta com ID 2. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre persistência. Até a próxima aula.